Pode falar. Olá, eu sou o Dr. Romualdo Sanches Calvo Filho, advogado criminalista, tribuna do júri, tendo realizado mais de 500 plenários do júri. E com essa experiência a gente pretende aí passar ao colega advogado, advogada, estudante de direito, tá bom? Aquilo que a gente conseguiu aí aprender um pouquinho ao longo de mais aí de 36 anos atuando só no Tribunal do Júri, inclusive jurado que fui. E eu me recordo, logo no primeiro vídeo que a gente gravou, a gente destacou o quê? Que a linha mestra, a pedra angular do Tribunal do Júri, está ali no artigo 5º, inciso 38, e as linhas da Constituição Federal. Temos ali a matriz, a base do Tribunal Popular, do Tribunal do Povo. E nós já analisamos ali o artigo 5º, inciso 38, caput, cabeça, né? Sua linha A, que tratava sobre plenitude de defesa. Depois, a linha B, que tratava sobre o sigilo das votações. E hoje a gente vai tratar sobre a soberania dos veredictos populares, a soberania, tá? De toda a decisão oriunda do Tribunal do Povo, do Tribunal Popular. Aquela decisão aquela decisão que somente os jurados prolataram sigilosamente, por meio de cédulas, né? Opacas. Uma contendo a palavra sim, outra contendo a palavra não. Cada jurado recebe, como vimos no vídeo passado, um par de cédulas. E por meio dessa votação, eles decidem o mérito da causa. Se o réu merece ser condenado, se o réu merece ser absolvido, ou ter a sua conduta desclassificada, afastando ou não qualificadoras, enfim. Quem decide o mérito, o destino, a questão de fundo, tá? São os 7 jurados. E essa decisão, por previsão constitucional, ela é soberana. Melhor dizendo, deveria ser soberana. Porque o que significa soberania à luz do direito constitucional? É aquela decisão única, incontrastável, que não pode ser alterada. Porém, no Tribunal do Júri, essa soberania, infelizmente, ela foi o quê? Mitigada, suavizada, diminuída, apequenada. Por quê? Porque hoje, se o Conselho de Sentença, composto de 7 jurados, absolve um réu ou condena um réu, a parte que se sentir prejudicada, a parte processual, ou a acusação, ou a defesa, recorrendo dessa decisão, poderá o tribunal, o órgão superior, cassar essa decisão, isto é, julgar sem efeito a condenação do João ou a absolvição do João, do réu João. Se bem que por apenas uma única vez. Mas não importa que seja só por uma única vez. O correto seria manter essa decisão. Especialmente a decisão absolutória. Tá? Mas não é o que acontece no sistema brasileiro. O júri, assim, é soberano, contudo, a soberania só vigora, tá bom? Só vigora se, no segundo julgamento, caso ele seja cassado, caso o primeiro julgamento seja cassado, julgado sem efeito, se no segundo julgamento, tá bom? Ocorrer ali um julgamento de mérito, condenando ou absolvendo o réu, aí sim, por esse motivo, não poderá quaisquer das partes recorrer dessa decisão. Aí sim, a soberania será mantida, que condena ou que absolve o réu. Agora, no primeiro julgamento, absolvendo ou condenando, tanto a defesa como a acusação pode recorrer, entrar com o recurso de apelação e o Tribunal de Justiça, caso acolha esse recurso, poderá julgar sem efeito, cassar
Alguns entendem também anular o julgamento, né? Ainda que por uma única vez. Mas não importa. O correto mesmo seria manter essa decisão, especialmente se for absolutória, se absolver o réu, tá? Absolver o réu. Então, essa discrepância, infelizmente, ainda acontece no Brasil. Eu, particularmente, não concordo. Eu não concordo, porque se absolvido pelo júri, absolvido está. Absolvido está, não é mesmo? Não poderia, assim, ter essa ingerência por parte de outro órgão do Poder Judiciário. Não poderia ter, né? Porque o significado de soberania, ele deve ser interpretado à luz do direito constitucional. E à luz do direito constitucional, soberania, né, já fala por si. É o poder, é a decisão, tá bom? Que não pode ser contrastado, que não pode ser alterado. Como acontece, por exemplo, no direito norte-americano. Lá temos também júri. E lá, se o réu é absolvido, se o réu ele é absolvido, não poderá haver recurso por parte da acusação, né, quanto ao mérito, a não ser por nulidades propriamente ditas. Mas, por mérito absolutório, absolvição, não existe essa possibilidade, sob pena de se incorrer lá, né, no denominado duplo risco, né? Duplo risco. Ou seja, o réu é absolvido, a acusação recorre lá, né, no denominado duplo risco, né? Duplo risco. Ou seja, o réu é absolvido, a acusação recorre, vai para o tribunal cassa a decisão, remete o réu ao novo júri, isso acontecendo aqui no direito brasileiro, tá? No novo júri, ele poderá ser condenado. Aí eu pergunto, e aquela primeira decisão dos jurados que absolveram o réu, como é que fica? Não vale nada, não tem nenhum efeito, nenhum significado. E essa disposição constitucional do artigo 5º, inciso 38, a linha C, que garante a soberania. Né? A soberania. Então, lá nos Estados Unidos, apenas pegando o direito comparado, isso não é possível. Não é possível. Lá vigora lá o Jeopardy, né? Jeopardy Double Clause. Ou seja, a cláusula do duplo risco. Por isso que quando o réu lá é absolvido, não é possível, quanto ao mérito, a acusação recorrer, a não ser que tenha ocorrido alguma nulidade. Aqui não. Pode-se recorrer não só com relação a nulidades, mas também e principalmente com relação ao mérito. Tá? Então, se o João ele é absolvido no júri, o promotor pode recorrer e o tribunal, se entender que a decisão foi manifestamente contrária à prova dos autos, poderá cassar a decisão. Isto é, julgar sem efeito e remeter o João a novo júri. E se no novo julgamento, com outros jurados, é verdade? Tá? Esses novos jurados entendem ser caso de condenação. Azar do João, não é mesmo? Azar do João. Né? Então isso, com o devido respeito, não é soberania. Não é soberania. Isto arranha, isso macula, mancha, com o devido respeito, tá? Com o devido respeito daqueles que entendem em contrário, macula, mancha, fere o postulado da soberania dos veredictos populares, dos jurados. E os jurados, eles julgam de fato o fato. São juízes de fato e do fato. São leigos. Julgam monossilabicamente, ou depositando a cédula sim, ou depositando a cédula não. Numa sacolinha, né, uma urna de pano, conferida pelo juiz, e obtendo-se 4 votos iguais, ou sim ou não, não importa, o réu será condenado ou será absolvido.
E essa decisão, ela deve ou deveria ser mantida. Mantida. Né? Claro que já tem entendimentos em contrário. Se por acaso, eu sempre faço isso, aqui quando eu tenho um cliente do júri que é absolvido, a acusação recorre e o tribunal cassa a decisão, remetendo o réu a novo júri, a novo julgamento, eu não me conformo. Eu não fico conformado. E eu entro com habeas corpus, vou para Brasília, vou para o STF, já tive aí muitos êxitos, né? Nessas situações em que os tribunais de Brasília mantiveram a absolvição do meu cliente, do réu. Tá? Usando por fundamento o quê? A soberania dos veredictos. Tá bom? Então, é um ponto aí crucial, é um ponto muito caro para aqueles que atuam ou desejam atuar no Tribunal Popular, no Tribunal do Júri. Né? Porque o legislador constituinte, ele não colocaria de maneira inútil, de maneira desnecessária, na linha C do artigo 5º, inciso 38, a soberania dos veredictos, que não pode, aproveitando, não pode ali sofrer ingerência e intervenção, especialmente pelo Código de Processo Penal, que é uma lei, é um diploma infraconstitucional, abaixo, portanto, da Constituição Federal. E se está abaixo dela, não pode ter primazia, superioridade. O que tem que ter superioridade, com devido respeito, é o texto constitucional, é a Constituição Federal, não é mesmo? Então, a gente deve, nós operadores do direito, nós advogados, advogadas, nós criminalistas, nós tribunos e tribunas do júri, devemos pugnar veementemente, com ardor, por essa manutenção. Manutenção a todo vapor, com todo o seu vigor, da soberania popular, da soberania dos veredictos. Absolvido foi pelo júri, absolvido deve ficar, sem qualquer ingerência, intervenção, seja lá do Tribunal de Justiça, seja lá do STJ, seja lá do STF, enfim, seja lá de que órgão for do Poder Judiciário. Tá bom? Senão seria tábula rasa, seria letra morta, inutilidade, repito, essa disposição ali do artigo 5º, inciso 38, a linha C da Constituição Federal. Com essas considerações, meus caros, claro que teria muito mais a dizer, tá? Mas em razão da limitação do tempo, a gente fica por aqui, tudo sem prejuízo de ficar à disposição dos colegas, dos telespectadores, dos ouvintes, tá bom? Que queiram mandar mensagem para nós, esclarecer outros pontos. Lembrando que nós temos um segmento que se chama Mentoria no Tribunal do Júri. O que é isso? É uma consultoria ou parceria que a gente realiza aqui no escritório com todos os colegas que tenham ou possam vir a ter uma causa, um processo real no Tribunal do Júri. E por questão de inexperiência, falta de confiança, às vezes está iniciando no júri, ainda não tem, né, aquela segurança necessária, não pode perder o cliente. No novo júri, ele poderá ser condenado. Aí eu pergunto, e aquela primeira decisão dos jurados que absolveram o réu, como é que fica? Não vale nada, não tem nenhum efeito, nenhum significado. E essa disposição constitucional do artigo 5º, inciso 38, a linha C, que garante a soberania. Né? A soberania. Então, lá nos Estados Unidos, apenas pegando o direito comparado, isso não é possível. Não é possível. Lá vigora lá o Jeopardy, né? Jeopardy Double Clause. Ou seja, a cláusula do duplo risco. Por isso que quando o réu lá é absolvido, não é possível, quanto ao mérito, a acusação recorrer. A não ser que tenha ocorrido alguma nulidade. Aqui não. Pode-se recorrer não só com relação a nulidades, mas também e principalmente com relação ao
mérito. Tá? Então, se o João ele é absolvido no júri, o promotor pode recorrer e o tribunal, se entender que a decisão foi manifestamente contrária à prova dos autos, poderá cassar a decisão. Isto é, julgar sem efeito e remeter o João a novo júri. E se no novo julgamento, com outros jurados, é verdade, tá? Esses novos jurados entendem ser caso de condenação. Azar do João, não é mesmo? Azar do João. Né? Então isso, com devido respeito, não é soberania. Não é soberania. Isto arranha, isso macula, mancha, com devido respeito, tá? Com devido respeito daqueles que entendem em contrário, macula, mancha, fere o postulado da soberania dos veredictos populares, dos jurados. E os jurados, eles julgam de fato o fato. São juízes de fato e do fato. São leigos. Julgam monossilabicamente, ou depositando a cédula sim, ou depositando a cédula não. Numa sacolinha, né, uma urna de pano, conferida pelo juiz, e, obtendo-se 4 votos iguais, ou sim ou não, não importa, o réu será condenado ou será absolvido. E essa decisão, ela deve ou deveria ser mantida. Mantida. Né? Claro que já tem entendimentos em contrário. Se por acaso, eu sempre faço isso, aqui quando eu tenho um cliente do júri que é absolvido, a acusação recorre, o tribunal cassa a decisão, remetendo o réu a novo júri, a novo julgamento, eu não me conformo. Eu não fico conformado. E eu entro com a habeas corpus, vou para Brasília, vou para o STF, já tive aí muitos êxitos, né, nessas situações em que os tribunais de Brasília mantiveram a absolvição do meu cliente, do réu. Tá? Usando por fundamento o quê? A soberania dos veredictos. Tá bom? Então, é um ponto aí crucial, é um ponto muito caro para aqueles que atuam ou desejam atuar no Tribunal Popular, no Tribunal do Júri. Né? Porque o legislador constituinte, ele não colocaria de maneira inútil, de maneira desnecessária, na linha C do artigo 5º, inciso 38, a soberania dos veredictos, que não pode, aproveitando, não pode ali sofrer ingerência, intervenção, especialmente pelo Código de Processo Penal, que é uma lei, é um diploma infraconstitucional, abaixo, portanto, da Constituição Federal. E se está abaixo dela, não pode ter primazia, superioridade. O que tem que ter superioridade, com devido respeito, é o texto constitucional, é a Constituição Federal, não é mesmo? Então, a gente deve, nós operadores do direito, nós advogados, advogadas, nós criminalistas, nós tribunos e tribunas do júri, devemos pugnar veementemente, com ardor, por essa manutenção. Manutenção a todo vapor, com todo o seu vigor, da soberania popular, da soberania dos veredictos. Absolvido foi pelo júri, absolvido deve ficar, sem qualquer ingerência, intervenção, seja lá do Tribunal de Justiça, seja lá do STJ, seja lá do STF, enfim, seja lá de que órgão for do Poder Judiciário. Tá bom? Senão seria tábula rasa, seria letra morta, inutilidade, repito, essa disposição ali do artigo 5º, inciso 38, a linha C da Constituição Federal. Com essas considerações, meus caros, claro que teria muito mais a dizer, tá? Mas em razão da limitação do tempo, a gente fica por aqui, tudo sem prejuízo de ficar à disposição dos colegas
dos telespectadores, dos ouvintes, tá bom? Que queiram mandar mensagem para nós, esclarecer outros pontos. Lembrando que nós temos um segmento que se chama Mentoria no Tribunal do Júri. O que é isso? É uma consultoria ou parceria que a gente realiza aqui no escritório com todos os colegas que tenham ou possam vir a ter uma causa, um processo real no Tribunal do Júri. E por questão de inexperiência, falta de confiança, às vezes está iniciando no júri, ainda não tem, né, aquela segurança necessária, não pode perder o cliente, mas também, né, tem que ter responsabilidade com a liberdade do cliente. Então, a gente está aqui à disposição com esse segmento de mentoria no Tribunal do Júri para poder ajudar de qualquer maneira o colega de todo o Brasil. Nos vemos no próximo vídeo, gente. Até lá, obrigado.